dias de descanso, ausência do trabalho, era uma boa desculpa. O outro diz: diga para o patrão que eu não posso ir porque eu comprei uma vinha nova, eu vou ver a fazenda nova, quem sabe no dia de hoje eu comprei um iate novo. Eu não vou porque eu tenho um iate novo, eu quero andar no meu iate, eu quero desfrutar com a minha família. Desculpas esfarrapadas. Jesus falou que aqueles convidados não eram dignos da festa que estava preparada. E quantas pessoas, por causa de desculpas, se tornam indignas de festas espirituais. Ainda bem que você veio a essa festa, ainda bem que você está aqui, porque tem um banquete preparado nessa noite para alegrar o teu coração, para trazer alegria e vitória ao teu coração. Desculpas. Marcos 11:14. Você conhece essa história. Jesus estava voltando para Betânia. Jesus estava com fome. E a Bíblia diz que Jesus, vendo uma figueira bonita, Jesus se aproxima dessa figueira, procura frutos, não encontra frutos. Mas a Bíblia diz que aquela época não era estação de frutos. Por que Jesus foi procurar frutos numa figueira se não era épocas de frutos? Sabe por quê, querido? Porque Jesus quer encontrar na minha e na sua vida em todo o tempo frutos. Nós precisamos frutificar em todo o tempo. Não importa se é inverno, se é verão, se é primavera, você precisa apresentar frutos a Jesus em toda a época. E a Bíblia diz: porque Jesus não encontrou frutos naquela figueira, Jesus amaldiçoou aquela figueira. E no outro dia, quando passaram por ali, Pedrão, quando viu a figueira seca, correu e disse: mestre, lembra aquela figueira de ontem? E Jesus: o que foi, Pedro? Ela secou, o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus falou: Pedro, está maravilhado, por quê, Pedro? E Jesus aponta para o monte e diz: Pedro, está vendo esse monte? Se você disser a esse monte: monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e se você não duvidar daquilo que você está dizendo, mas crer que será feito como você está dizendo, assim será. Jesus já estava falando de autoridade que ele entregou para a igreja. Jesus já está dizendo para você, querido: você não precisa ter monte de luta, você não precisa ter monte de dificuldade, você não precisa ter monte de tristeza na sua frente. Se você disser para esse monte: monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer naquilo que você está dizendo, assim será como você diz, disse Jesus. Mas quando Jesus procura fruto naquela figueira e não era a época de frutos, Jesus não quis conversa. Quantas pessoas não produzem fruto e dizem: mas eu sou novo convertido, mas eu, meu irmão, em todo o tempo você tem que produzir frutos, porque Jesus declarou, João 15:2: toda vara em mim que não dá fruto, o meu Pai corta e lança fora, para que as outras venham produzir mais frutos. Você está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Você foi chamado para dar fruto. Você está enxertado para produzir frutos. Se você não está produzindo frutos, tem alguma coisa errada, porque a videira verdadeira que é Jesus Cristo, o caule que você está ligado, que você está enraizado, entrelaçado, você foi chamado para produzir frutos. E Jesus disse que a vara precisa dar fruto, porque se ela não frutificar, o Pai a corta. Daniel capítulo 5, verso 5, diz que o rei Belsazar estava em um grande banquete, e naquele banquete ele pegou os elementos consagrados da casa do Senhor e colocou no banquete de orgias, e de repente no meio da festa aparece uma mão na parede, um dedo escrevendo, e o rei Belsazar ficou perturbado, chama todos os maiorais do governo, chama os sábios, ninguém conseguia interpretar, e quando chega Daniel diz: rei, ali significa o seguinte: pesado foste na balança e achado em falta, o teu reino será tomado. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes estão sendo pesadas em balanças. Porque tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. As nossas atitudes são responsáveis pelas nossas colheitas. Você pode escolher o que você quer colher amanhã em cima do que você planta hoje, querido. O rei Belsazar estava cometendo pecado diante de Deus, e por isso a própria mão do Senhor apareceu dizendo: pesado foste na balança e achado em falta. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Qual tem sido a nossa posição diante do Senhor?
Hebreus capítulo 12, verso 6. Deus corrige aquele a quem ama. Deus corrige aquele a quem ama. Talvez você, quando passa na rua e vê um menino de rua, cheirando cola, roubando, xingando, fazendo um monte de coisa, você fica indignado, mas você não para fazer nada. Mas na sua casa você não permite o seu filho fazer. Por que você corrige o seu filho? Porque você ama o seu filho. Deus te ama. Por isso Deus te trouxe aqui, para colocar você na posição certa. Agora vai, irmão. Agora não vai ter nada que vai nos prender, porque estamos entendendo do Senhor qual é o posicionamento da igreja, qual é a nossa atitude diante do Senhor, qual é a nossa prestação de conta que precisamos entregar ao Senhor no dia do grande julgamento. Deus te ama. Quem não ama, deixa para lá. O bom de tudo é que Deus é Deus de segunda chance. A Bíblia nos fala, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Meu irmão, está colocado diante de você oportunidade. Você não precisa continuar sofrendo adversidade, você não precisa continuar sofrendo afronta do teu inimigo, você não precisa continuar sofrendo acusação do inferno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel para perdoar todos os nossos pecados e apagar todas as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Tem gente, irmão, que está carregando peso, que está carregando fardo, que está sofrendo. Tem gente sem dormir, tem gente entrando noite, virando noite, porque não aprendeu com Jesus. Mateus capítulo 11, versos 28 até o 30, Jesus declara: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, todos vós que estáis oprimidos. Se você está vivendo, meu filho, uma vida de cansaço, se você está vivendo uma vida de peso, que você não está suportando, Jesus já está dizendo: vinde a mim, porque se você vier a mim, eu vou te aliviar. Aí Jesus declara: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando fardos pesados, se você está carregando pesos além do que você pode, com certeza não é o fardo, nem o jugo de Jesus, mas Jesus já está dizendo: vinde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando nós entramos na escola de Jesus, quando nós aprendemos com Jesus e nós somos humildes, Jesus está dizendo que humilde de coração, ele não tem que ficar sobrecarregado. Jesus disse: vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Querido, nessa noite, se você precisa de paz, se você precisa de descanso, se você precisa viver uma vida mais tranquila, venha Jesus. Ele está dizendo: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, mas se vocês fizerem como eu faço, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quem aprende com Jesus não tem que viver debaixo de tantos medicamentos. Pastor, mas eu tomo esse medicamento. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar liberdade sobre a sua vida. Eu quero quebrar esse fardo pesado, esse jugo pesado contra a sua vida. Eu quero pregar sobre a sua vida libertação, transformação, a bênção do Senhor. Porque aquele que aprende com Jesus encontra descanso para a sua alma. Pastor, você não passa a luta? Claro que eu passo luta, mas eu aprendi com Jesus os 3 R's da Bíblia Sagrada. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Esse é o primeiro R, é uma realidade. No mundo nós enfrentamos tribulação mesmo. Mas aí vem o segundo R, Jesus diz: mas tem de bom ânimo. Sabe o que é isso? É a reação, é o R da reação. Diante de dificuldade você tem que ter bom ânimo, você não pode parar. É o segundo R, é o R da reação. Aí Jesus fala sobre o terceiro R, o resultado. E Jesus disse: porque eu venci o mundo.
Meu irmão, se Jesus venceu o mundo, você pode ficar tranquilo. Ele tem a receita pronta para você. Ele tem a receita da vitória para você. Se Jesus venceu o mundo, você pode declarar como Paulo declarou: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Paulo declarou dizendo: eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Jesus já venceu o mundo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor.